Soberano Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o excelso nome do Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador e mantenedor. Nesta hora estamos explanando as nossas gratidões a Ti, e o Senhor com certeza ouvira cada gratidão, e nós te suplicamos que o Senhor receba cada uma como aroma suave e agradável a Ti. Te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha atender cada pedido em conformidade com o Teu querer e faça com que, ó Pai, cada um de nós sintamos verdadeiramente que o Senhor ouviu a nossa voz, que o Senhor atendeu as nossas súplicas, que o Senhor fez com que sintamos verdadeiramente a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Esteja com aqueles também que não estão assistindo, que não estão fazendo parte desse culto, mas de forma especial venha abençoar cada um segundo as Tuas misericórdias. Esteja com a liderança da nossa igreja, esteja à frente, ó Pai, de toda a programação, e que logo, logo, logo em breve estaremos todos reunidos, sem medo, sem hesitar, sem qualquer tipo de temor desse problema, dessa epidemia, que venhamos todos estarmos unidos na Tua casa, logo, logo, para cultuarmos ao Senhor de maneira sincera, de maneira profunda, e assim, ó Pai, nos prepararmos para a volta do Senhor. Nesse momento nós iremos ouvir a Tua mensagem através da Tua serva. Nós te suplicamos que o Senhor venha iluminá-la, que ela venha falar movida pelo Senhor. Então toma-nos em Tuas mãos nesse momento e faça o Teu querer em nossas vidas, é o que nós oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Então, irmãos, nesse momento veio a palavra do Senhor, a irmã Heloíse, e ela está agora nesse momento pronta para dividir o pão da vida e que venhamos ouvi-la segundo a vontade de Deus. Irmã Heloíse, é com a vossa senhoria. Boa noite, tudo bem com todo mundo? Que bom que a gente está aqui reunido para falar mais uma vez com Deus. É um prazer estar aqui trazendo essa palavra para vocês, né? Estou um pouco nervosa, não estou acostumada a falar assim de forma virtual, só com os juvenis, mas vamos lá. Eu gostaria de falar hoje à noite sobre algo que a gente encontra em João, capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 14, do verso... no 15 mesmo. João 15, do verso 13 até o verso 16. Então, vamos abrir, por favor, as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 13. Na minha versão está escrito assim: ninguém tem amor maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Por que eu escolhi essa passagem? E o hino inicial também, né? Foi sobre o número 88, Jesus é o nosso amigo. No mês passado, junho, na classe dos juvenis, nós
trabalhamos o tema amizade o mês inteiro. Todos os sábados foram histórias referentes à amizade. E o último sábado, que foi inclusive o encerramento do trimestre, nós falamos sobre o maior amigo que podemos ter, que é Jesus, que é o nosso exemplo de amizade. E na discussão, né, com os juvenis, a gente levantou a seguinte questão: qual é a maior dificuldade que a gente tem em ser amigo de Jesus? Porque é diferente, assim, eu ser amiga de uma pessoa que eu vejo, né, aqui na minha frente, eu converso, eu escuto a voz numa ligação telefônica. Então, assim, qual seria a maior dificuldade? E foi unânime as respostas, que a dificuldade é quando a gente faz uma coisa que a gente sabe que é errado e a gente se sente culpado. E aí dá aquela vergonha de conversar com Deus, né? De orar, de buscar a Deus. E eu fiquei refletindo sobre isso e gostaria de trazer essa reflexão aqui hoje. Talvez seja algo que outros aqui, outros adultos pensem, não seja só algo dos juvenis, né? Eu fiquei pensando, a gente tem muito forte a ideia de Deus como com uma lupinha, né? Procurando os nossos errinhos para ficar apontando assim pra gente. Eita, você fez isso de errado, você fez aquilo de errado. Quando não é bem assim. Ele fala que é nosso amigo. Ele nos chama de amigo. Ele não nos chama de servos, nem de empregados. Ele nos chama de amigos. E amizade, a gente dá a vida, né, pelos nossos amigos. É um amor muito grande. E Jesus deu a vida por nós. Então, eu queria analisar um pouquinho como a gente pode diminuir essa culpa. Porque, na verdade, porque a gente não precisa sentir essa vergonha de falar com Deus, né? Eu queria que abrissem a Bíblia agora no livro de Lucas, no capítulo 19. Em Lucas, no capítulo 19, nós encontramos a história de Zaqueu, o publicano. Nós vemos que Jesus, ele estava passando pela cidade de Jericó e Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus passar. Ele era baixinho, né? E ele subiu na árvore para ter aquela oportunidade. E Jesus olhou para cima, viu Zaqueu ali e falou assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em tua casa. E todo mundo viu aquilo e começou a murmurar, né? Tá aqui no verso 7 falando, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Ou seja, Zaqueu, ele não era bem visto no povo de Israel. As pessoas não gostavam dele, né? Achavam que ele era um ladrão, que ele não fazia coisas certas. Mas mesmo assim, Jesus foi almoçar na casa dele. O que isso mostra? Muitas vezes eu estou com algum pecado menor, né, entre aspas, do que Zaqueu, ou maior. Mas Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele foi lá almoçar com Zaqueu. Isso mostra que Jesus também não vai me rejeitar, também não vai me julgar como uma pessoa ruim porque eu cometi um erro. Ele continua sendo meu amigo, mesmo que eu tenha cometido aquele erro. Então eu posso buscá-lo, mesmo que eu tenha feito algo que eu acho horrível. Zaqueu, ele era visto pelas pessoas como alguém horrível. E Jesus escolheu almoçar na casa dele. E Jesus também escolhe cear conosco, se estivermos dispostos. Então não podemos deixar que a vergonha atrapalhe isso. Tem outra pessoa também que Jesus foi amigo e que não era alguém bem visto pelos outros. A gente vê isso em João, no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Aqui no Evangelho de João, a gente encontra a história da mulher adúltera, que os judeus, eles levaram para tentar fazer com que Jesus começasse o apedrejamento, né, contra ela. E Jesus simplesmente se levantou, falou que aquele que dentre vós estivesse em pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E ficou escrevendo no chão, todos se dissiparam, e depois ele conversou com a mulher.
Ele falou que os pecados dela estavam perdoados e a mandou embora. Jesus, ele podia ter ficado silente, ele podia ter condenado aquela mulher, ele podia ter falado para ela, nossa, realmente, você tem uma vida, hein? Não tá certa. Não foi isso que meu pai orientou. Por que você está fazendo essas coisas erradas? Mas Jesus, ele primeiro a acolheu. Ele foi realmente um amigo para ela. E assim ele também é conosco, ele é um amigo para nós. Não importa o que a gente faça, ele vai nos acolher se o buscarmos. Ele está só esperando que a gente dê o primeiro passo e fale com ele, que ele já está ali aguardando pronto para nos acolher, não para nos julgar, né? Claro que ele quer que a gente corrija, que a gente ande no caminho certo para o nosso próprio bem. Mas a primeira atitude dele não é para corrigir, é para nos amar, para nos ter perto dele. Outra história também que mostra como Jesus, ele não nos condena, não tem vergonha dos nossos erros, a gente pode encontrar em João também, no capítulo 12. Capítulo 12 de João, nós encontramos outra história de amizade de Jesus, que ele não se envergonhou dos erros da pessoa, que ele não se importou com os erros dela. João, no capítulo 12, nós encontramos a história de Jesus que foi ungido por Maria em Betânia. Jesus estava no meio de uma ceia e Maria ungiu Jesus, né, e ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E Judas questionou, mas por que essa mulher fazendo isso? Né, criticou, porque ela tinha gastado dinheiro com um perfume tão caro, podia ter dado aos pobres. E Jesus o cortou e falou, deixa, é uma atitude, né, de respeito que ela está tendo, deixa que ela tenha a atitude dela. Jesus podia ter recriminado e falado, olha, realmente você gastou muito dinheiro com esse perfume, não era para você ter feito isso. Então, para ter falado, mulher, o que você está fazendo aqui? Tipo, sai, né? Ele podia ter rejeitado, ele podia ter dado um sermão, ter criticado, mas não, ele acolheu Maria de novo e foi amigo dela. Foi um verdadeiro amigo, como ele disse que é nosso amigo. Temos também mais uma história de amizade de Jesus, que é bem interessante, que não foi com uma pessoa israelita. E a gente pode encontrar essa história no Evangelho de João também, no capítulo 4. João capítulo 4, a gente tem a história da mulher de Samaria. Jesus ele estava passando por uma cidade samaritana e por volta da hora sexta, o sol estava alto, Jesus parou num poço e pediu que a mulher o ajudasse, dá-me algo de beber. Então Jesus ele estava no dia claro, todo mundo podia vê-lo sentado ali e ele conversou com a mulher que ele não deveria estar falando de acordo com as regras, né, que regiam aquela sociedade. Mas ele não se importou com aquilo. E para piorar a situação da mulher, ela era uma mulher que era considerada promíscua. Ela tinha um relacionamento com um homem com quem ela não era casada e já tinha tido outros anteriormente. Então, ela já era uma mulher, assim, mal falada naquela região. Jesus, ele poderia, não, eu vou falar com o prefeito da cidade, vou falar com alguém importante, uma mulher bem casada, mas não. Ele falou justamente com uma mulher cheia de pecados, conhecidos como ela era. E ele não se importou com aquilo. Ele falou, ele pregou a verdade para ela e mesmo a mulher tendo todos aqueles erros. Então, ele mais uma vez ele mostrou que ele não tem vergonha da gente. Então, muitas vezes a gente tem uma atitude desonesta, muitas vezes a gente não cumpre algum dos mandamentos, a gente não guardou o sábado direito, a gente tratou mal um amigo ou um inimigo, a gente mentiu para alguém, a gente pegou algo que não era nosso. Acontece, nós somos humanos e a gente está fadado a errar muitas vezes. E a gente fica com vergonha de se aproximar de Jesus porque a gente cometeu um erro. Muitas vezes isso acontece comigo mesmo.
fiz uma coisa que não devia ter feito, que eu sei que é um pecado, e eu já começo a pensar, Deus não vai me ouvir, então não vou nem orar mesmo. E nisso a gente vai deixando de orar, vai deixando de ler a palavra, porque está com vergonha, e vai se afastando de Deus, se afastando dessa amizade. E é isso que Satanás quer. É Satanás que tenta enfiar na nossa cabeça que Deus é aquele Deus tirano que só olha para os nossos erros e que jamais vai aceitar a gente errado. Mas não, Deus ele quer a gente do jeito que a gente tá, né? Jesus ele aceita, ele quer que a gente vá até ele do jeito que a gente tá, que é ele que vai nos ajudar a acertar. Que é ele que vai nos ajudar a acertar, que é ele que vai nos consertar. Ele não quer que a gente se conserte para buscá-lo. Ele sabe que a gente é fraco, ele sabe das tendências do nosso coração. E ele sabe que sozinho a gente não consegue. É por isso que ele oferece a amizade dele pra gente. Já pensou se ele fosse só o nosso juiz? Como que a gente ia conseguir a salvação? Mas isso é graça. É a graça de Deus que o faz nosso amigo, não só nosso juiz. Ele não é só um Deus poderoso, ele é um Deus misericordioso. Ele não é só severo, ele também é benigno, né? Ele tem compaixão por nós e ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer nos acolher. Ele não quer passar a mão na nossa cabeça e falar, filho, eu sei, tá difícil, pode continuar errando, tudo bem, vai dar tudo certo. Não, ele também não faz isso. Mas ele não nos expulsa da sua presença. Ele nos recebe, assim como ele recebeu aquelas criancinhas, que também, crianças não eram priorizadas, né, naquela época. Mas ele falou, deixai vir a mim os pequeninos. Ele as recebeu. Ele recebia todos, sem distinção de pessoas. Ele conversava com prostitutas, ele conversava com ladrões, ele conversava com vários tipos de pessoas. Se a gente fosse trazer para hoje em dia, eu poderia dizer que ele conversaria com corruptos, ele conversaria com assassinos, ele conversaria com homossexuais, ele conversaria com feministas, ele conversaria com todos, demonstrando respeito e amor. E é isso que ele demonstra para a gente também, que ele é nosso amigo e que ele quer que nós sejamos amigos dele e amigos de todos ao nosso redor. Então, eu volto lá para João 15, no capítulo 15, no verso 16, quando ele fala, não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Isso é muito forte. Ele nos escolheu primeiro, antes mesmo da gente aceitar ele. E ele continua nos escolhendo diariamente e estendendo a mão, esperando que a gente aceite, segure a mão dele e o escolhamos também. E é o nosso direito escolher ou não. Eu espero que, pela graça de Deus, nós aceitemos escolher o lado de Cristo, aceitemos a amizade com ele e sejamos amigos dele todos os dias, no erro, no acerto, na vergonha, que o busquemos sempre. Mesmo que a gente esteja forte, aquela vergonha, o sentimento de culpa, mas que a gente fale, Senhor, errei, não estou querendo falar com o Senhor porque eu estou com vergonha aqui no meu cantinho, mas, por favor, não me desampara. E ele vai ouvir, e ele vai colocar em nós o desejo de buscá-lo. Assim como ele fala para Paulo, assim como Paulo nos fala, que é Deus quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Porque muitas vezes a gente também não vai ter o querer, mas Deus ele coloca na gente. Então, que possamos ter Deus como nosso amigo e levar aos nossos amigos aqui da Terra essa amizade com Deus também. Eu vou compartilhar agora uma musiquinha para criança. Eu escutei muito quando o André era pequeno, mas ela passa uma mensagem muito boa e fica na nossa mente, assim, né, nos trazendo mais perto de Deus. Então, que a gente medite na letra do hino, né, que coloque realmente no nosso coração que Jesus é o amigo melhor.
Jesus é um amigo melhor. Vamos à fronte para falarmos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, amigo, obrigado pela Tua palavra que nos deixou os registros de como Jesus foi amigo e assim podemos confiar que Ele é o nosso amigo, sempre presente. Nos ajude a vencermos nosso sentimento de vergonha, de culpa, que nos impedem de Te buscar. Nos ajude a entender que o Teu amor por nós é maior do que qualquer coisa. Continue a nos proteger, a nos guiar, seja com cada família aqui representada e com aqueles que não puderam assistir também. Nos fortaleça para que possamos cumprir a missão que o Senhor nos designou. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Heloíse, pela mensagem. A mensagem foi de grande valia para mim, acredito que para nós. Aproveitando aí, convidar todos os irmãos, próximo sábado, aqueles que estão dentro do quadro de aprovação do protocolo do governo, sábado estaremos na igreja, pela graça do Senhor, e vamos adorar o Senhor, tanto fisicamente como aqueles que não poderão ir virtualmente. Tá certo? Então, os irmãos poderão abrir os microfones aí. Obrigado, Heloísa, aí pela palavra. Tchau. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Até sábado. Boa noite, até sábado. Boa noite. Até sábado. Mas eu acho que depois que acabar essa problemática, a turma vai ficar com saudade desse momento aí, né? Só fica feliz quando abre os microfones. Com certeza. Boa noite, Jama. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite a todos. Opa! Aquele tempo. Deixa o Sherlock Latino aqui dando boa noite.